e que eu diminua. Oremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus amado, na Tua presença, queremos tomar posse, ó Deus, dessa palavra que foi dita através do Teu profeta João Batista, ó Deus, e colocar o Senhor em cima, ó Deus, e estarmos na dispensação da Tua vontade, Senhor, não somente aqui neste santo lugar, mas aonde quer que andarmos, no nosso trabalho, no nosso colégio, ó Deus, na nossa casa, ó Deus, em qualquer lugar que viemos a passar, que o Seu Espírito possa estar conosco, que o Senhor possa crescer em nossa vida e que a gente possa estar debaixo da Tua potente e gloriosa mão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora abra a sua Bíblia, aleluia, no livro de Filemão. É o livro que fica logo antes do livro de Hebreus. É um pequeno livro da Bíblia que tem somente um capítulo. Louvado seja Deus. O livro de Filemão, ele fica entre o livro de Tito, que é o livro antecessor. O livro de Tito é o livro antecessor do livro de Timóteo, Tito, Filemão e aos Hebreus. Louvado seja Deus. Deus tem uma palavra grandiosa para você. Assim como o Senhor já tem falado, eu acredito que o Senhor irá, segundo a sua vontade, continuar falando ao teu coração. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Amém? Pode tomar seus assentos. Louvado seja o nome do Senhor. E alguns dias atrás estava eu meditando acerca desta palavra, uma palavra que para muitos não chama atenção, porque é um livro que tem apenas um capítulo, mas quando eu abri esta palavra, o Senhor abriu o leque da sua revelação por sua grandiosa misericórdia a mim, e eu pude entender que ali o apóstolo Paulo, ele começa a escrever a carta ao Filemão, mas essa carta, ela tinha por propósito credibilizar alguém que outrora andava errado. E esse alguém se chamava por nome de, só um momentinho, louvado seja Deus, Onésimo, louvado seja o nome do Senhor. E esse homem, ele era um dos servos de Filemão, homem de muitas verdades, homens que tinha sob o seu poder pessoas que iam e vinham ao seu mandar. Ele tinha muitos escravos, segundo alguns historiadores, porque era lícito naquela época ter escravos. Mas assim a igreja ainda não tinha se manifestado acerca de tudo isso. Por quê? Porque perante os olhos de Deus, Paulo já sabia que Deus não fazia distinção de pessoas, e Deus sim estava pronto ali a perdoar e a reintegrar o povo do lugar ao qual fora tirado antes. Então Paulo, ele entendendo que o comportamento de Onésimo era um comportamento diferenciado do que outrora ele havia vivido. Onésimo, ele tinha saído da casa de Filemão, porque tinha praticado coisas que não agradavam Filemão, teu senhor. E os escravos daquela época, eles tinham, muitas das vezes, que pagar duramente pelos seus atos. E os seus atos eram cobrados com açoites, e muitas das vezes até com a sua morte. Então Paulo, conhecendo os direitos dos senhores sobre os seus escravos, ele então começa ali a falar através dos seus punhos, escrevendo a carta a Filemão. E quando eu lembro também dessa carta, eu lembro do prestígio que esse homem recebeu ao
estava errado em procurar Paulo. Então ele procura Paulo para que Paulo intercedesse por ele, porque ele sabia que ele era um homem que estava em falta. Ele estava em falta, mas o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra de vitória para mim e para você. Se outrora nós andávamos em falta, assim como Paulo foi usado, aleluia, da parte de Deus, como intercessor, para que ele tornasse a ser um homem abençoado e andar na obediência, segundo ele andava outrora, o Senhor Jesus também outrora nos resgatou e nos trouxe de uma dimensão de desligamento ao ligamento novamente. A palavra religião quer dizer se religarmos a Deus, e fomos religados a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então eu começo a olhar também o versículo de número 1, que é aquilo que o Senhor tinha falado conosco aqui essa noite. Ele exalta o comportamento de Filemão, porque muitos têm pregado por aí que ser crente é ser miserável, é ser pobre. Ser crente também é ser pobre, mas miserável não, porque o nosso Deus, Ele é rico, e a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do nosso Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, meu Deus. Você pode exaltar e dizer que o Senhor reina na tua vida, porque o Senhor teve misericórdia de Onésimo, e também tem misericórdia de cada um de nós. Eu me coloco no lugar de Onésimo, porque pela misericórdia de Deus o Senhor Jesus intercedeu e hoje estamos aqui. E então ali no capítulo de número 1, que só tem um capítulo mesmo, verso 1, Paulo diz ao amado Filemão, também nosso colaborador. Como eu disse antes, Filemão era um homem de muitas posses, um homem rico, e o que sustentava o ministério dele era a oração mútua que ele tinha, ele por Paulo e Paulo por ele. Porque aqui, no decorrer do capítulo, os irmãos podem meditar em casa quando chegar, porque o horário já se passou e minha palavra também não vai se alongar muito, porque até aqui o Senhor já tem falado, mas eu quero aqui pautar, colocar aqui esse primeiro versículo, também nosso colaborador. Você tem feito o que pela obra de Deus? O que você tem feito para que a obra do Senhor cresça? O apóstolo Paulo, ele tinha a missão dele de levar o Evangelho, mas para que isso fluísse de maneira mais leve, de maneira mais agradável, era preciso que alguém colaborasse. É preciso que eu e você colaboremos com a obra do Senhor. Irmão, hoje é culto de prosperidade, porque é colaborando que Deus começa a trabalhar na tua vida. E Deus sustentou grandemente, e ali o apóstolo Paulo fala com muito amor e com muito, digamos, não orgulho de soberba, mas com muito prestígio, dando muito prestígio à pessoa de Filemão, porque reconhecia, e Deus também quer reconhecer o seu colaborar com a obra dele. Deus, Ele com certeza, Ele vê a tua necessidade, mas Ele quer ver também que você deposite aquilo que você pode, até mesmo aquilo que você não pode. Deus quer que você sacrifique, quer que você colabore com a obra dele, para que Deus assim possa fazer de você um homem e uma mulher próspera. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu quero orar pela tua vida nesta hora. Eu convido a igreja a se colocar de pé agora em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode desligar aqui, dá no show, glória a Deus. Se Jesus intercedeu por nós, intercede, não há acusação contra as nossas vidas. Aleluia. Eu quero convidar toda a igreja a vir à frente agora em nome de Jesus. Filemão foi acusado, Onésimo, ele foi acusado, pediu a Paulo que o defendesse. Nós temos um que nos defende, que é Jesus Cristo. Aleluia. Se Satanás tem te acusado e você sofre algum tipo de injustiça na sua vida, pode vir mais na frente, por favor. Algum tipo de injustiça,
Não fique de alguma forma desencorajado. Deus vai usá-lo, mesmo que você se sinta rejeitado. Se você hoje se sente rejeitado por algum motivo, porque você foi acusado de não ter valor, porque o diabo ele faz assim, ele nos tira a motivação nos acusando. Olha, você não tem valor, você pecou, você tropeçou. Onésimo pode ter errado, mas alguém defendeu Onésimo. Se você errou, não importa o teu passado. O teu passado já foi, mas o teu futuro está intacto. E é você que pode agora começar a construir uma nova história com o teu futuro. Levante sua mão e diga glória a Deus. Mesmo que você se sinta rejeitado por algum erro do passado, Deus virá usá-lo mesmo assim. Aleluia. Deus quer te usar. Deus quer que você se coloque na posição para que Ele te use da melhor maneira possível. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma aliança com você. Sabe, existe o poder do pacto, existe o poder da aliança. Quando um homem e uma mulher casam, eles fazem uma aliança, até se coloca no dedo. E se porventura alguém se divorciar, sabe que aquela aliança lhe dá direitos, como lhe dá deveres. Então, se você tem uma aliança com Deus, esta aliança tem dado a você alguns privilégios, tem dado a você alguns direitos, e talvez você não saiba disso, e você tem sido alvo de Satanás, presa fácil do inferno, que ele trabalha em nossa mente e faz da nossa mente um campo de batalha. E quando nós não conhecemos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós perdemos em nossa própria mente a guerra contra o diabo, e nós começamos a ser derrotados em nossa própria mente quando somos acusados de não ter valor, quando somos acusados de estar sendo rejeitado pela igreja, pelo irmão, pelo próprio Deus. Deus não nos rejeita. Deus ainda está investido em você e não desistiu de você. Levante sua mão e diga glória a Deus.